Bem-vindos a mais um Quadro Branco, e hoje eu quero falar sobre algo que me incomoda muito porque é uma coisa que eu sempre quis pensar dentro da cabeça dos autores ou dos diretores, tanto faz, de como que funciona quando você tem uma coisa chamada sequência. A sequência basicamente funciona de uma maneira que você tem uma história, você tem um filme, qualquer coisa que é uma peça única, que você tem o que você pensou, o que você produziu, e você faz ele todo, depois você envia para alguém e você vende. Você faz o filme inteiro, você vende, você escreve um livro completo, redondinho, fechadinho, e vende ou publica, tanto faz. Só que existe também a sequência. O segundo livro, o segundo filme, existe também a história em quadrinhos, que é publicada mensalmente, o mangá, que é publicado semanalmente. Então, você tem uma influência externa na sua história principal. Você tem a linha, você, escritor, você, autor de alguma história que está dentro da sua cabeça, você tem essa sua visão. Só que a sua visão ela é alterada constantemente por questões externas, pela sua vida, por coisas que você acha interessantes ou não. Só que quando você tem uma sequência, por exemplo, quando você lança um livro, existem personagens. O personagem tem 1, 2 e 3. Você gosta dos três individualmente e você tem um plano, né? Vou colocar como plano A, para esses personagens. Você quer que eles façam alguma coisa, você tem alguma coisa preparada para eles, para alguma sequência que você queira fazer. Alguma coisa que não coube na sua primeira história. O que você faz? Você publica o primeiro livro, porque ele já está fechado, a história já foi. E os fãs, você vai lendo críticas, vai vendo fãs, e as pessoas vão falando, e aí as pessoas elas gostaram mais do personagem 2. Ele é mais interessante, ele chamou mais a atenção da galera, ele foi o mais divertido. E você ganha essa pressão externa automaticamente. Às vezes é porque você leu muita crítica, ou porque o seu editor fala que eles gostaram mais desse personagem, talvez você venda mais se você fizer mais sobre esse personagem. Então você tem essa pressão de fora, das pessoas que já viram a sua parada, que você tem uma chance de alterar o seu plano A e virar um plano B que ele foca um pouco mais no personagem que deu mais certo, que vendeu mais para o seu nicho ali da sua história. E isso interfere muito na visão do autor. Isso interfere muito na visão. Isso também acontece muito com versões diferentes de uma história. O melhor exemplo que eu tenho na minha cabeça agora é The Walking Dead, que uma coisa que eu nunca vi, pra falar a verdade, mas uma coisa que eu sempre me falaram da maior diferença, que eu acho que era que, comparado à série e os quadrinhos, o Rick, que é o personagem, entre aspas, principal, nos quadrinhos ele perde a mão. Então ele tem menos importância do que na série. Na série ele tá mais ali no meio da ação, da porrada e tal. E nos quadrinhos eles, não, vamos deixar de lado porque ele é um cara que eu não quero que morra, não vamos colocar ele na linha da frente. Faz sentido. Os dois são versões diferentes, né? Que os dois têm um objetivo diferente. E foram feitos por pessoas diferentes. Então faz sentido terem coisas e visões diferentes. Mas quando a mesma pessoa ela muda os seus próprios planos para se adaptar a alguma outra coisa, aí que fica intenso. Eu lembro também, na minha fanzice de anime, eu lembro que Naruto, né? Como é que faz o... Isso. Eu lembro que Naruto, o personagem Sasuke, o personagem dos olhos vermelhos e toda aquela coisa de Sharingan, você percebe que no começo é algo que está ali do lado. É algo que, na verdade, no começo, o autor ele nem queria criar esse personagem. Ele nem queria aquele personagem emo, todo, minha vida é fodida, minha vida é uma merda, não sei o que, eu quero vingança. Ele não queria criar esse cara. Só que, né, o editor dele falou, não, você precisa de ter um rival, sei lá,
O cara, ok, fez personagem e tal, mas e conforme a história foi se desenvolvendo e teve uma influência constante dos fãs ali semanalmente, cada capítulo ele ia, ok, o que eles gostaram, o que eles não gostaram e tudo mais. A gente vai pegando isso e ele foi percebendo que a galera começou a gostar desse cara que tinha esse olho estranho, sabe? Aí ele falou, ok, a história vai ser em volta dele agora. E a história começou a toda se basear. Ela foi assim. Já era uma história sem rumo. Ele não tinha um começo, meio e um final bem definidos, assim. Ele foi traçando e tal, e acabou indo por outro caminho, que foi por o caminho que os fãs mais gostavam. Não era o caminho original dele. Pelo menos eu acho, né? É isso que eu tô querendo botar aqui. Essa discussão de quando tem uma sequência de qualquer coisa. Ah, tem a lenda do herói 1, a lenda do herói 2. Quando existe uma sequência, é bom você sempre se perguntar: isso é a intenção do cara que fez o primeiro ou ele tem influência externa, ele está fazendo isso por outras coisas? Isso acontece com tudo. O que está rolando agora é Game of Thrones. A série já passou os livros, então agora parece que os livros vão influenciar a série, ou a série vai influenciar os livros. E o autor, ele sempre escreveu um episódio da série, então ele estava sempre ali junto. Então sempre tem aquela coisa de ele não sabe o que vai acontecer e ele está influenciando com os dois e tal, então é uma coisa que vira essa bagunça. Então, por exemplo, em algum personagem da série ele ganha tanta fama que talvez nos livros ele seja mais explorado, ou pelo menos ele não morra, né? Porque a morte lá é muito constante. Mas a ideia de você pensar constantemente de isso foi intencional ou isso faz parte da visão direta do cara é muito interessante. E a parada aqui é saber o valor de algo que é lançado uma vez único e saber o valor de uma sequência e entender como que os dois funcionam. Uma coisa que eu vi recentemente foi Piratas do Caribe. Nossa, que desenho horrível. Piratas do Caribe. O primeiro filme é um filme redondinho. É um filme que é o Maldição do Pérola Negra. Isso. Esse filme eu tô desenhando também. Caveira e ossos. Ok. E esse filme, A Maldição do Pérola Negra, ele tem uma coisa, falar mais assim de maneira mais exata. Ele é redondinho e se você perceber, você vê o filme de novo, ou sei lá, vê uma análise, alguma coisa assim, os personagens principais no filme são a Elizabeth e o William. Porque a história é toda em volta deles. No começo tem eles. A história é em volta do pai do William, que tem a maldição, que tem o sangue dele. Ela é a menina que o William gosta. O Jack ali, ele tá ali, mas ele funciona no meio ali. Ele não é o personagem principal ali. Por isso que ele funciona tão bem. Ele funciona bem no primeiro filme, porque ele não é o principal. Só que o problema nos próximos filmes é que o Jack funcionou tão bem e ficou alguém tão interessante que você quer saber mais e os fãs queriam mais dele, gostaram daquele jeito dele, assim e tal. Por isso que os próximos filmes eles falaram: ah, vocês querem mais Jack? A gente vai te dar mais Jack. Toma mais Jack. Tudo vai ser em volta dele. Ele vai ser o filho do rei inspirado, ele vai ser a porra toda. Ele vai ser o foda. Fecharam a trilogia com ali conseguindo manter mais ou menos um nível ali, mas o Jack começou a ter mais presença que a lenda do herói, que era o Will, que era o cara que queria salvar a dama, a princesa que queria, né, ter uma vida de aventuras. Eles abaixaram um pouquinho os dois e subiram o Jack para ficar todo mundo no mesmo nível, o que, como uma sequência, não ficou tão interessante porque não se manteve a visão original de deixar o Jack como um cara divertido ali do lado. Só que depois ele ficou super maneiro e a galera gostou dele, estão fazendo filmes só dele. Tanto que esse último aí, eu não vi ainda, o Vingança do Salazar, é todo
em volta do Jack. Ele é o principal, é ele jovem, sei lá, eu não vi direito o trailer, eu não tenho mais tanto interesse, eu não sei mais. Eu gosto dos filmes e eu gosto muito do personagem do Jack Sparrow, só que ele não se sustenta sozinho em um filme, porque ele não foi feito para isso. E porque como ele foi concebido de um jeito, e você colocou ele em outra situação, e o personagem ele não sobrevive assim, né? Então, tá aí análise rápida de Piratas do Caribe na sequência. Sei lá. Para fechar, para dar uma estruturadinha do que vai acontecer, do que eu quis falar, é que quando você for ver uma sequência de alguma coisa, você tem que lembrar o que deu certo na primeira, o que mudou, o que eles estão fazendo a mais. Você percebe que teve cenas que eram boas no primeiro filme, mas que eles estão usando muito no segundo filme, quer dizer que eles estão forçando a barra de um jeito que não precisava. Da mesma maneira que se você faz um filme que ele tem uma parte boa e uma parte calma, e essa parte aqui é a parte teve uma cena de luta muito sinistra. Foi a cena mais maneira que os caras fizeram, não sei o que, foi muito foda. Mas ela foi boa, não foi boa sozinha, ela foi boa no todo. E por ela ser boa nesse todo, se você quiser repetir só esse pedaço, não vai ter tempo para a pessoa respirar, que é essas duas partezinhas aqui que a pessoa precisa respirar entre uma cena de ação ou outra. Isso para um filme de ação. Mas a ideia é você ter esse momento de respirar. Você vê o filme como um todo, como a apresentação, o meio, o fim, uma história, um livro, qualquer coisa. O primeiro de alguma coisa costuma ser a visão original e uma sequência costuma ser uma visão coletiva do que deu certo, do que as pessoas gostam, do que o autor vai levar para ele em relação às críticas e como ele vai crescer. Então, é sempre uma questão de crescimento. Você percebe que tem autores que crescem junto com a história, que melhoram a sua escrita, melhoram a sua apresentação, seja em filmes, o que for, e ficam melhores. E você percebe também pessoas que se agarram a pequenas partes que deram certo antes e não tentam coisas novas, ou quando tentam ficam presas a outras coisas. Então, é sempre um risco. É sempre uma expectativa que você cria de uma maneira ou outra que não se sabe exatamente o que vai acontecer. Mas essa é a diversão de você descobrir algo novo ou de você ver algo que você já conhece, né? Questão de sequência também é você ver o que você já quer ver. Você já sabe que aquilo ali, quando você for muito diferente, você vai achar ruim também, eu entendo, né? Quase que eu bati no microfone. Quando você for ver um filme e ver uma sequência desse filme, o que eu posso recomendar é que você lembre do primeiro filme e lembre do que você gostou nele e se eles estão repetindo isso, ou se eles estão repetindo muito ou pouco, de coisas que você gostou. Um exemplo do Jack Sparrow ou um exemplo de filme de ação, de filme de romance, de comédia, os tipos de piada. Fique à vontade. Tenha uma visão sempre mais crítica e sempre tente entender o que está acontecendo à sua volta e por que você acha um filme bom, mas as sequências ou talvez reboots de refazer filmes não sejam tão interessantes. A ideia é você sempre olhar para trás e pegar o passado que já aconteceu e levar ele como bagagem para o seu futuro. E também sempre olhar para o seu futuro e tentar entender o que aconteceu. Essa é a mensagem de hoje. Tenha um ótimo dia. Obrigado por assistir.